Fala galera, assim foram meus primeiros 6 meses com o DJI Avata 2 e eu nunca tive um drone de FPV antes. E nesse vídeo aqui eu vou passar qual é a minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei e se vale a pena comprar esse brinquedinho aqui. Então, segue pro vídeo. Bom, mas antes da gente começar, eu preciso pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Temos. A gente é uma produtora audiovisual, fala sobre equipamento, fala sobre drone, fala sobre câmera, mas a gente não fala só sobre isso, a gente fala sobre vários assuntos. Inclusive, acho que semana passada a gente fez um podcast sobre as pirâmides do Egito. A gente também fala muito sobre mercado imobiliário, empreendedorismo, várias coisas aqui da Temos. Então, se inscreve no nosso canal aqui, curte esse vídeo, deixa também nos comentários outros tipos de conteúdo que você quer assistir por aqui, mas sem enrolação. Eu sei que vocês estão aqui para saber do DJI Avata e agora eu vou passar a minha opinião para vocês. Então, eu fiz um vídeo quando eu comprei o drone, falei sobre as minhas expectativas. Eu já piloto drones da DJI há muito tempo, desde o Phantom 4. Para ser bem sincero, até um pouco antes do Phantom 4 eu já tive algum contato com drones, mas eu comecei a pilotar mesmo com o Phantom 4. Ele vinha naquela caixa de isopor grande, que até lembrava um fim de semana que você coloca cerveja. E era um rolezão para você conseguir voar aquele drone. Você não passava imperceptível, inadmissível, invisível. Quando você aparecia com aquele drone, todo mundo prestava atenção em você, porque realmente era um trambolho. E a gente tinha que montar as hélices, que na verdade são os props. A gente montava as hélices, pegava um controle que era gigantesco, colocava um iPad em cima, ele tinha meio que um trem de pouso e era uma sensação. Naquela época, provavelmente era 2018, por aí, ninguém tinha drones, a gente não tinha drones mais compactos no mercado, e os primeiros realmente foram os drones da DJI. E o meu Phantom 4 foi uma sensação, eu adorei voar muito aquele drone. Depois a gente foi evoluindo, comprei alguns Mavics, aquele Mavic pretinho, sabe? Aquele primeiro que saiu que era mais compacto. E eu digo que naquela época a DJI começou a realmente revolucionar o mercado. Eles já estavam na frente de todo mundo, porque eles sempre fizeram desde o Phantom 1, do 2, do 3 Standard. Então eles já tinham muita bagagem, mas a partir do Mavic eu digo que foi realmente o ponto de virada deles, porque eles começaram a realmente entender como que funciona toda essa nova economia criativa e que hoje em dia o mais importante é portabilidade e praticidade. Então você conseguia levar aquele drone numa bolsinha ali, você levava ele, podia levar para fazer caminhadas, enfim, você levava ele para tudo que era lugar. E realmente os drones começaram a ficar muito mais populares. E já naquela época a gente tinha algumas pessoas trabalhando com FPV, que no caso é também o DJI Avata 2 aqui, né? Só que aqueles drones FPV, eles eram muito... como é que eu posso dizer? Artesanais. Você tinha que comprar uma placa, você tinha que soldar ela, você tinha que carregar a bateria, tinha que ficar de olho na bateria, porque senão tinha um risco dela explodir. Então não era algo user-friendly. E a DJI lançou primeiro o DJI FPV, que vocês estão vendo aqui na tela, que parece meio que um mosquitão. E o pessoal não gostou muito dele, porque ele não era muito seguro, ele não tinha... Aqui, que nem vocês estão vendo no Avata. Deixa eu só tentar focar no Avata. Foca no Avata. O Avata ele tem essas proteções de hélice aqui, enquanto o DJI FPV não tinha. Então é aquela coisa, bateu, caiu. Com esse daqui eu já tô achando bem diferente, eu já bati ele várias vezes e nunca tive nenhum tipo de dano sério para a estrutura dele, tá certo? Então, quando a DJI lançou o DJI FPV, eu sabia que não era hora ainda de eu comprar o drone. Continuei pilotando os meus outros drones. Eu ainda tenho Mini 3 Pro e alguns outros drones ali. Mas eu confesso para vocês que, gente, eu tô apaixonado em pilotar isso daqui, porque a experiência de voo ela é muito diferente, é muito diferente mesmo, tá? Bom, então sem mais delongas, vamos falar o que eu achei do DJI FPV. Lembrando que eu comprei ele primeiro com esse motion controller aqui. No começo eu fiquei com bastante medo de não conseguir pilotar ele, e na primeira semana realmente sim, eu fui com bastante calma. E eu bati algumas vezes, não consegui fazer muita coisa, então até você se adaptar ao tipo de movimento aqui, para fazer movimentos mais complexos,
demora um pouquinho. Então, não recomendaria você pegar esse drone aqui, já comprar ele e achar que se você pilota outros drones, você vai tirar de letra e vai fazer os seus takes cinematográficos de primeira. Não é assim que funciona. Tem uma curva de aprendizado, mas ela é rápida, tá certo? E agora eu sinto que eu já cheguei no topo desse controle, do que esse controle aqui pode me entregar. E por isso que eu estou estudando agora comprar o controle, para a gente conseguir colocar o drone no manual e poder usar todo o potencial dele que ele tem para fazer acrobacias, piruetas, elípticos. Eu estou sentindo que agora esse controle aqui, ele está me limitando um pouco. Mas se você vai comprar, eu recomendo muito você voar primeiro com esse drone aqui, até você pegar o jeito, até você entender como é que ele funciona. E, bom, vamos lá. Minhas pequenas impressões. Vamos falar sobre como você pilota ele, que é através aqui do DJI Goggles. Se não me engano, esse aqui é o V2 ou o V3. No começo, aqui dentro a gente tem duas telas, são duas telas de OLED, então tem uma tela para cada olho e ele tem uma série de ajustes aqui, isso é realmente muito bom. Então se você usa óculos de grau, você não precisa se preocupar em relação a isso, porque ele já corrige, aqui você consegue corrigir o seu grau e também a distância dos seus olhos ali, você consegue puxar para um lado ou para o outro. Eu confesso que no começo foi um pouquinho difícil para o cérebro entender que cada olho estava vendo uma imagem, mas a gente tinha que ver uma só. Então no começo eu fiquei realmente um pouco perdido, sim, mas depois você vai acostumando. Então no começo você acaba olhando só com um olho, depois você olha um com o outro, daqui a pouco já tudo se mescla e você consegue fazer você consegue ter um panorama melhor de como o drone está voando. Ele é muito confortável. Uma das coisas que eu gostei muito é que ele tem uma função de você ativar uma ventoinha dentro aqui do próprio Goggles para evitar que ele embace. E sim, se você estiver voando fora ou se estiver muito quente, você estiver nervoso, vai começar a embaçar aqui. Então, independente de onde eu vou voar, a primeira coisa que eu faço é realmente ligar aquela função de desembaçar o drone, tá certo? Sobre bateria, eu acho que a bateria disso daqui aguenta legal, tá? Ela dura vários voos, nunca senti perrengue com ela. A bateria disso daqui, então, ela é meio que infinita. Eu não sei, eu acho que eu carrego só porque quando eu vejo já que tá no primeiro risquinho, eu já quero carregar ele, mas a bateria disso daqui é muito boa mesmo. E a bateria do drone, eu confesso para vocês que me surpreendeu, tá? Ela realmente chega ali por volta dos seus 20 minutos. E eu acabei comprando, sem querer, na verdade, a versão que veio com uma bateria só, que é essa bateria aqui. E fiquei preocupado que eu não ia conseguir fazer os voos que eu precisava, mas confesso que foram poucas as ocasiões que eu senti necessidade de ter uma outra bateria, porque geralmente a gente faz um trabalho por vez e eu consigo fazer 3, 4, 5 voos. O importante quando você vai fazer um voo com FPV é você saber mais ou menos o que você quer captar, porque se você for freestyle, ver o que você vai gravar, você vai acabar gastando mais bateria. E também depende muito do uso que você vai dar para esse drone aqui. Por exemplo, aqui na produtora a gente trabalha muito com vídeos de imóvel e foi a maioria dos trabalhos que a gente usou para fazer esse drone aqui. Então, antes de eu levantar o drone, eu realmente passeio pelo imóvel e começo a pensar nas possibilidades. Onde é que eu posso passar? Eu já faço o meu caminho ali antes mesmo de eu decolar o drone. E depois que eu decolo o drone, eu faço esse caminho, percorro ele, vejo se ficou legal, se eu não bati em nada, se ficou suave o voo. E depois que eu faço esse voo, daí sim eu tenho mais liberdade para ser criativo. Então eu começo a percorrer outros lugares ali e tenho gostado bastante. Bom, vamos falar agora em relação nas primeiras semanas, o que eu achei do drone. Eu treinei bastante em casa com ele. E eu recomendo você também, quando comprar um desses aqui, treinar muito em casa. Então, passar por lugares apertados. E sim, você vai acabar batendo ele, vai acabar encostando em alguns lugares, mas fica tranquilo que ele é bem resistente, tá? Ele vai bater, mas ele vai voltar ali e você não vai ter danos com o drone. Depois que você já tem esse controle, você já tem um pouco mais de noção espacial, por onde você consegue passar, por onde você não consegue passar, daí você já pode ir para lugares externos. E o vento atrapalha demais. O vento é algo que, claro, ele influencia nos drones convencionais, mas esse daqui influencia demais. Então, por exemplo, se a gente está gravando um imóvel e eu quero fazer um take que eu tô fora de um apartamento, vamos supor, eu tô fora de um apartamento, eu quero filmar o apartamento e depois eu quero entrar, eu tenho que calcular muito bem a questão do vento, porque
ele vai estar me jogando para um lado e a hora que eu entrar no apartamento, esse vento vai parar. Então, o drone ele vai compensar um pouco. Então, você tem que pensar muito bem como você vai agir com esse controle aqui. E, bom, vocês acabaram ao longo desse vídeo vendo algumas imagens que eu acabei fazendo com o drone. E ele é muito legal, você consegue ter uma outra experiência de voo, é completamente diferente de você voar um drone como o Mini 3, porque é muito mais imersivo e você se sente na adrenalina de querer passar por lugares mais apertados, de colocar mais velocidade no drone, você acaba assustando um pouco as pessoas que estão em volta ali, porque pelo menos eu gosto de realmente ser agressivo com o drone, passar perto das pessoas, eu sei que não é recomendado, mas enfim, que elas não vejam nesse vídeo, nem a ANAC. Mas tenho gostado muito de voar. E agora eu vou deixar vocês aqui com algumas imagens que eu fiz com esse drone para vocês verem o que é possível fazer, tá bom? Viram como é legal? E uma das coisas que eu gostei muito nesse drone são os modos de captura, ou o modo como ele grava. Você pode selecionar se você vai gravar em 16:9 ou em 4:3. Por padrão, a gente tem deixado aqui gravar em 4:3 e ele grava em 2.7K. E gravando em 2.7K em 4:3, depois na pós-produção eu consigo escolher se eu quero utilizar essa imagem na horizontal e na vertical. Claro, não é o melhor dos mundos, onde a gente trabalha com o sensor já direto na vertical, se a gente for falar aqui de vídeos para redes sociais. Vocês sabem que a minha opinião sempre é gravado no formato nativo, mas eu confesso que o 4:3 tem quebrado um galho ali, ele me atende sim, acho legal e vamos seguir com ele. Eu não vou fazer grandes alardes, mas assim, ó, se você quer na vertical, você tem que gravar na vertical, tá? É só isso que eu vou falar. Sobre a qualidade de imagem, eu achei a qualidade de imagem dele ok, ainda não é tão boa quanto eu gostaria que fosse, ela não chega perto como se fosse um Mini 3 Pro, que ainda também não é uma das melhores imagens, e também justamente por esse fato de ele gravar em 4:3 e você ter que cropar ele ali. Mas sim, você vai conseguir ter um resultado excelente, ainda mais considerando que a maioria dos trabalhos a gente coloca no Instagram, na rede social. Então o Instagram vai comprimir a sua imagem de qualquer jeito e não tem nenhum tipo de problema, tá certo? Coisas diferentes que eu já fiz com esse drone aqui. Bom, vocês estão vendo agora quando a gente foi gravar um festival de cerveja do St. Patrick's Day, a gente colocou fez um suporte aqui para colocar um copo de chopp em cima do drone. Eu estava muito receoso para fazer isso. Esse cliente já me pedia para fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu não tinha o Avata e é impossível fazer isso com o Mini 3. Mas a gente conseguiu fazer e eu fiquei surpreso com o resultado. É claro, na hora de pilotar você fica muito mais nervoso porque você está com uma carga ali e você acaba sentindo aquilo ao pilotar o drone. Mas deu tudo certo, a gente quase bateu. Olha só, do nada apareceu um outro Avata ali e eu tava pilotando e daqui a pouco eu só escutei a galera gritando "Uou!" E eu puxei o acelerador para trás assim e quase bati, que nem vocês estão vendo aí na imagem. Mas deu tudo certo, eu consegui recuperar ele. Sobre batidas, teve uma batida que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa daqui, onde eu queria passar por aquele quiosque e eu não vi que era um vidro ali e eu dei com tudo no vidro. Mas ele caiu ali, depois ficou inteiro 100%. Ele tem alguns arranhadinhos assim, mas, gente, é show de bola. Tô gostando muito do drone e superou as minhas expectativas. E vamos fazer agora um comparativo direto com um Mini 3 Pro ou qualquer tipo de drone convencional. Ele não substitui drone convencional, tá? Não é um drone que você vai comprar e ele vai fazer tudo, muito por causa da dinâmica de voo que ele tem. Ele tem uma dinâmica de voo que ela é feita para você arriscar. Ela é feita para você tentar coisas novas, para você passar por lugares apertados. E o drone convencional, não. O drone convencional ele vai te dar mais estabilidade. Coisa que esse drone aqui, ele não te dá essa estabilidade. Ele não te dá essa estabilidade. Se você quiser fazer um take parecido com o drone convencional, você até meio consegue, ele tenta fazer, mas eu não recomendo. Então, por isso que a gente ainda tem os dois drones. E eu digo que cada um tem um objetivo específico e cumpre muito bem esse objetivo específico, tá certo? Esse drone aqui eu gosto de usar ele para realmente fazer movimentos diferentes, surpreender, e tem cumprido muito bem o papel dele, tá certo? O que mais eu posso falar para vocês nesses 6 primeiros meses com a Avata? Eu digo que valeu muito a pena, é um investimento alto, com certeza.
E toda vez que você vai pilotar ele, você fica com muito medo de bater. E quando você bate, você fica apreensivo para saber se ele vai estragar ou não. Mas eu acho que vale muito a pena um investimento. Ele ativou muito a minha criatividade como criador, como produtor de conteúdo. E tá ativando ainda mais porque agora eu quero sair desse controle aqui, que é o controle convencional que veio com ele, para ir pro controle manual. Mas eu sei, e eu vou fazer vídeo para vocês aqui, quando eu comprar o controle manual, e vou falar também quais são as diferenças de pilotar desse controle aqui pro controle manual, tá bom? Então, panorama geral aqui, é um drone excelente. Eu acho que a DJI finalmente conseguiu entregar para a gente um produto com a experiência FPV do padrão DJI. Tanto com a experiência do usuário, como qualidade de imagem e segurança, porque é muito difícil eu perder sinal com esse Colors aqui. Muitas vezes quando a gente vai gravar em casa, eu fico no banheiro de um lavabo e o sinal fica estável 100%, não perco ele. E ele te dá muita segurança também, porque aqui você tem esse botão laranja que vocês estão vendo aqui. Se você aperta ele, o drone fica estável e não tem nenhum risco de problema. Então, de vez em quando eu até empresto esse drone aqui para outras pessoas meio que pilotarem um pouquinho. E eu sei que se acontecer alguma coisa, é só apertar o botão laranja que o drone vai ficar estável ali. Depois eu coloco o goggles de volta e faço o pouso com segurança. E eu diria que esse drone aqui chama muito mais atenção do que um drone convencional, porque você tem que colocar esse negócio aqui no seu rosto. Então, acaba chamando mais atenção, tá bom? Gente, pro vídeo de hoje foi isso. Eu tô chegando aqui também no meu horário. Daqui a pouco a gente vai fazer a reunião aqui na Teus e também a gente vai lançar alguns novos produtos essa semana no mercado. Então, eu tô bem empolgado. E a gente tá voltando aqui com o canal. Eu quero produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E se você ficou com qualquer dúvida, curiosidade, se tem algum tema que eu não abordei aqui sobre o Avatar que você quer saber, comenta aqui embaixo que a gente faça um vídeo especialmente para você. Coloca o seu foco ali, sem te cobrar superchat, nada. Aproveite enquanto essa promoção durar, tá certo? Mas brincadeiras, galera, comentem aqui mesmo o que vocês querem ver. Eu preciso muito da opinião de vocês para entender o que vocês estão querendo saber e produzir um conteúdo melhor para vocês, tá bom? De novo, se você ficou até aqui, eu agradeço muito e vale inscrição. Pô, é só clicar aqui, você acaba ajudando muito a gente. A gente tá quase batendo os 1000 inscritos. E também deixa o like, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!